Bom dia, povo de Deus, bom dia, servos do Senhor, como é que vocês estão? Primeiro domingo do ano, moçada, isso mesmo, primeiro domingo do ano, e olha, estou convidando você a fazer o download do aplicativo Bible Plan, exatamente, Bible Plan, é um plano de leitura da Bíblia para o ano de 2022. Esse aplicativo é muito legal, porque ele vem os textos, os capítulos que você precisa ler para o seu ano bíblico, está acompanhando a leitura da série O Grande Conflito. Então você vai terminar 2022 lendo toda a Bíblia e lendo também toda a série do Grande Conflito da autora Ellen White. Isso significa que você vai ter um crescimento, vai ter uma experiência muito bacana no desenvolvimento do seu conhecimento quanto às Escrituras Sagradas e, obviamente, também quanto ao espírito de profecia. Então, um bom dia para você, onde quer que você esteja. Eu vou tentar gravar aqui todos os dias aqui os capítulos do dia. Ontem eu dei uma palhinha sobre o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para a galera que está conectada aqui no Instagram, e também para a galerinha que está conectada aqui no YouTube. No YouTube o canal é PR Dudu Batista. Então esse vídeo vai ficar gravado tanto no YouTube como também aqui no Instagram, @PRDudu. Um abraço Vivi, um abraço Globe Batista, um abraço Jéssica, ok? Marciana, Aline, Diego, grande abraço para você, galera de Goiânia aqui, representado pela Dova, né? Acho que é isso mesmo. Jéssica tá na área também. Um grande abraço. Angélica Jesus Santana, Fábio DMG, um abraço para você também. Galerinha tá chegando aqui também pelo canal do YouTube. Obrigado você que tá chegando por aqui, pelo PR Dudu Batista. Um feliz ano novo para todo mundo. E não há um jeito melhor de começar o novo ano do que através da leitura da palavra do Senhor. Então eu quero convidar você. Ontem, como eu fiz a recapitulação, assim, aquela explanada rápida somente sobre o Salmo 1, então eu vou pegar agora o Salmo 2 e nós vamos esticar até o Salmo 5. Se você tiver a Bíblia nas mãos, vem comigo aqui na leitura, que eu espero que seja bênção para a sua vida em nome de Jesus. Tá joia? Estamos juntos aqui no YouTube, PR Dudu Batista, e também no Instagram. Vai ficar gravadinho aqui essa live do ano bíblico de hoje. Já imaginou se conseguirmos a façanha de chegarmos ao final do ano e todos os dias comentarmos juntos aqui os capítulos estudados do dia? Eu presumo que você já tenha estudado a lição da escola sabatina. Eu acho que é bênção para a nossa vida. Não sei se você acompanhou a lição aqui no YouTube ou no WhatsApp, tendo recebido pelo vídeo que mandaram para você numa lista de transmissão. Não sei se você acompanhou pelo Facebook, mas que de um jeito ou de outro você esteja conectado, sintonizado à palavra do Senhor. Um abraço, Marcos Vinícius, Jamile Santos, Augusta. Abraço aí, Jaqueline, diferente, hein? Um abraço, Dalbert Douglas. Um grande abraço, Bahia. Galera de Inhampupe. Paulo Cretli, beijo no coração, garoto. Kelly Cristina, um grande abraço para você. Toninho Oliveira, ok? O que tá rolando? Ano bíblico, Paulinho, ano bíblico. Paulinho, vê se faz o ano bíblico, Paulinho, meu filho. Vamos ler essa Bíblia, Paulinho. Um abraço aí. Nani Andrade, abraço para você também. Fernando de Bravador, bom dia. Maranata, Rio do Sul, Santa Catarina, Dirley tá por aqui, ok? Um grande abraço, Dirley Ribeiro, Edson Vencedor. Abraço, galera de Maceió, lugar lindo, abençoado. Santo Antônio de Jesus, o Lucas está por aqui, ó. Grande abraço, Lucas. Então vamos lá. O Salmos capítulo 2 fez parte da leitura de ontem. E você percebe logo no início do capítulo uma declaração inflamada do salmista dizendo assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governadores conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Nossa, você percebe o ímpio aqui revoltadinho, como se estivesse algemado pelo Senhor, acorrentado, enlaçado por Deus, né?
Parece que é característica de quem não conhece a Deus, somente quem não conhece a Deus duvida da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Quem não conhece a Deus não entende os planos de Deus, não compreende o amor de Deus, não aceita os desígnios do Senhor. E quando você não entende uma coisa, às vezes é muito mais fácil atacar, é muito mais fácil agredir. E esse é o procedimento do ímpio aqui no capítulo 2 do livro de Salmos. Salmos 2 são os ímpios se arregimentando contra o Senhor e contra os ungidos do Senhor. E parece que de fato é característica de quem não conhece o Senhor ficar imaginando mal acerca dele. Muitas pessoas já me encontraram falando: nossa, pastor, eu pensei que você era desse jeito, e quando eu te conheci ficou bem melhor. E assim funciona também. A gente cria uma ideia pré-concebida das pessoas, sem conhecer as pessoas, e de repente quando conhecemos as pessoas não tinha nada a ver com aquela ideia que a gente criou a respeito desta pessoa. Assim acontece também com Deus. Muita gente não conhece a Deus, não conhece a sua palavra, fica com aquelas ideias pré-concebidas, aquela ignorância tremenda, e quando conhece a Deus de fato, percebe que Deus não era aquele tirano, não era aquilo que eles estavam imaginando, de modo tão equivocado, exatamente por não conhecerem ao Senhor. Então, quando a gente não conhece a Deus, a gente acaba falando muita bobagem a respeito dos propósitos, dos desígnios, dos planos, da bondade e do amor de Deus. E essa é uma característica de fato de agredir a pessoa de Deus, sua bondade, seu amor e misericórdia, aquele que não conhece ao Senhor. Quem o conhece sabe que ele é bom, sabe que ele é misericordioso. Quem o conhece sabe que pode confiar nele por conta dele ser quem ele é, o grande eu sou. Ok? E você percebe que os reis da terra, de acordo com Salmos 2, os príncipes, parecem acreditar que por terem este título, eles estão autorizados a se levantar contra Deus. Quando foi que tua formação, que teu diploma se transformou em uma espada contra o Altíssimo? Quem foi que disse que a minha formação, o meu diploma, me dá o direito de utilizar esse meu canudo como se fosse uma espada para agredir o eterno? Minha formação deveria fazer-me enxergar quão pequeno, limitado e ignorante eu sou. Ou seja, num universo gigantesco de conhecimento infinito, eu sei um pouquinho e me gabo por isso, e o pouquinho que eu sei já qualifico como uma espada para agredir até o eterno. Nossa, é o auge da ignorância. E de repente aqui no cenário bíblico de Salmos 2, o cara, por se sentir o rei da terra, por ser um príncipe, acha que seu título lhe dá direito de pisar nas pessoas, como se não fossem as pessoas que colocaram ele lá, que permitiram ele estar lá. Então, de repente, Deus permite a gente ter uma formação, permite ter nós termos uma posição, nós obtermos um destaque, e a gente começa a achar que aquele destaque, aquela formação, aquele canudo, aquele diploma que a gente carrega, conseguimos só porque nós somos muito feras, nós somos os máximos, nós somos o máximo. E de repente agora o nosso canudo serve como uma espada para agredir a autoridade do eterno. Quer dizer que o ignorante é o adorador fiel, e aquele que é culto seria muito se rebaixar diante de um Deus, sendo submisso a ele. Ou seja, a tua formação te dá o direito de agredir a divindade, te dá o direito de duvidar do poder do eterno, só porque você tem uma formação. Será que isso é motivo para você glorificar ou para você começar a se achar desafiando acerca do Deus que ele é? É o que estamos vendo aqui no Salmo 2, né? Deus sendo desafiado pelos reis da terra, pelos príncipes da terra, como se o indivíduo falasse assim, ó, aqui manda eu, aqui eu que sou o manda-chuva, e Deus não tem jurisdição onde você está na sua jurisdição também. Eu sou aqui o prefeito da cidade X, então aqui quem manda sou eu. Antes de você ser o prefeito da cidade X, Deus já era o Deus da eternidade. É assim que a coisa funciona. E aí você vai dando uma olhada no Salmo 2 e percebe que você tem que chegar a uma resposta franca para si mesmo. O conhecimento que você adquiriu
te libertou, fez de você uma pessoa melhor ou te tornou um louco? Porque se o conhecimento que você adquiriu faz você desafiar a Deus, você não se tornou uma pessoa melhor, você se tornou um louco. Porque um ser que se levanta contra o seu Criador por causa de um conhecimento adquirido, ele não pode julgar que ele se tornou um ser melhor. Ele se tornou só um louco que se levanta contra aquele que o criou. E outra coisa, aqui eles estão reclamando no Salmo 2, né? Façamos em pedaços as correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ei, meu lindo, quando foi que Deus te algemou? Quando foi que Deus te acorrentou? Quando foi que Deus te obrigou a louvá-lo, a adorá-lo, a servi-lo, a amá-lo? Ei, Deus nunca te obrigou a absolutamente nada. E eu vejo algumas pessoas assim, saindo da religião, abandonando a igreja e dizendo assim, eu me libertei, agora eu vou viver minha vida em pleno. Se libertou de quê, meu lindo? Quando foi que Deus te aprisionou? Quando foi que você esteve aqui por obrigação? Quando foi que puseram uma faca no teu pescoço para você ser batizado? Ei, você faz as suas escolhas, Deus simplesmente respeita e você futuramente vai ter que respeitar as consequências de tua escolha, quer para a morte eterna ou quer para a vida eterna. Assim que a coisa funciona simplesmente, percebe? Desse jeito que a coisa funciona. E olha, diante dessa perspectiva, você continua a análise aqui do Salmo 2 e você percebe o seguinte, ó, o verso seguinte está aqui, ó, verso 5, né? Do seu trono dos céus põe-se a rir, caçoa deles, em sua ira repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte, proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és filho, hoje te gerei. Então vamos lá, muitas vezes, eu vi outro dia uma camiseta dizendo assim, por favor, retire de mim o livre-arbítrio, porque eu não sei utilizá-lo. E assim tem sido o ser humano. A gente não sabe utilizar a bênção do livre-arbítrio. Utilizamos o livre-arbítrio como oportunidade para fazermos bobagens. Essa é a grande realidade. E muitas vezes é assim que funciona. Se você pegar um burro, por exemplo, botar uma fileira de cocaína para ele dar uma cheirada, ele é burro, mas ele não vai cheirar não, porque ele não tem livre-arbítrio, né? Se você botar uma dose de uísque para um burro tomar, ele é burro. Se você botar um charuto cubano para o burro fumar, ele é burro. Mas ele não vai utilizar, porque ele não sabe utilizar, ele não tem o direito de utilizar, ele não tem livre-arbítrio. O ser humano super inteligente, super bem colocado, acima de tudo, às vezes julgando-se acima do próprio Deus, pega esse livre-arbítrio só porque eu não sei utilizar. E é isso aí. Apesar de toda a petulância, apesar de todo a prepotência que o ser humano apresenta, Deus ainda há de proporcionar salvação a cada um de nós. Você dá uma olhada assim e você percebe o versículo 6, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte, proclamarei o decreto, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança. E você percebe a bondade de Deus sendo revelada a despeito da pecaminosidade humana, com o plano da redenção seguindo em frente. A despeito da petulância humana, Deus não desiste do ser humano. Isso é lindo. Aí entramos aqui, né, o versículo 11 do capítulo 2 nos proclama, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Então você tem duas classes, aqueles que se refugiam no Senhor e aqueles que lutam contra o Senhor por serem petulantes, arrogantes, blasfemos, e você terá essas duas classes, e aí você tem que escolher de que lado você está. E a gente entra no Salmo 3, o Salmo 3 é pequenininho, é muito lindo, ok? E você percebe aqui a declaração, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Já percebeu que quanto mais você se aproxima de Deus, mais adversários surgem? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais problemas você enfrenta. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gente começa a perseguir você
na sua família, no seu ambiente de trabalho. Já percebeu que isso acontece? Pois é. Por que que isso acontece? Número 1, vou começar um processo aqui, ó. Número 1, acontece porque se você se posicionou de fato, naturalmente as pessoas que não servem a Deus se tornam incompatíveis com tua nova filosofia de vida. Você se posiciona ao lado de Deus, automaticamente você se torna diferente dos indivíduos com quem você estava acostumado a andar junto. Isso gera uma incompatibilidade natural. Suas prioridades são umas, as prioridades do teu colega de trabalho agora são outras, suas prioridades são umas, a prioridade do teu familiar é outra, e automaticamente isso causa um processo de ruptura que dói, que machuca e que a princípio é muito difícil e chega a ser de certa forma natural, e talvez você esteja enfrentando isso daí. Ok? E qual é o ponto número 2 que as pessoas se levantam contra você? Porque o inimigo manipula as pessoas que são frágeis no sentido de atacar você para que você desista da sua decisão. Então você se posiciona ao lado de Deus, uma multidão se levanta contra você. Ruptura natural por questão de prioridades, ok? Número 2, porque o inimigo manipula essas pessoas para desincentivar você da decisão que você tomou. Número 3... se não encontra oposição, se você está no cenário do grande conflito e você não encontra uma oposição, então você tem que se questionar, você não está incomodando mal. Se você não está incomodando mal, o caminho que você está trilhando é correto de fato? Porque quando eu me posiciono do lado certo, o inimigo fica muito irado com isso. Logo ele tenta me incomodar. Se eu não estou sendo incomodado, se eu estou acomodado, se eu estou numa posição muito confortável, eu devo questionar se eu estou me posicionando de fato. Porque no cenário da batalha do bem contra o mal, onde o inimigo faz de tudo para que eu me desvie do meu caminho e eu estou tranquilão sem que nada aconteça, eu tenho que me preocupar se eu estou me posicionando do lado correto de fato. Ok? Muito bem. Não acreditam em sua real mudança. As pessoas não acreditam na sua real mudança. Por isso o questionamento dos Salmos, né? São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Porque não é possível que você seja salvo tendo a vida pregressa que você teve, sendo quem você é. Então as pessoas não acreditam na transformação da tua vida. Mas quando a tua vida de fato for transformada, isto é o verdadeiro argumento em prol do poder do Evangelho. E sabe o que é lindo? O Salmo 3, que eu gostei demais, ele me traz a alusão de que Deus é meu escudo. Exatamente, você vê a continuidade: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Número 3 aqui, o verso 3. Tu, Senhor, é o escudo que me protege. Guarda essa frase para o seu coração nesse dia. Deus é o nosso escudo. Ou seja, tudo que vem contra mim, se eu uso Deus como meu escudo, pega primeiro no escudo, não pega em mim. O escudo é atingido, não sou eu. Se o Senhor é o meu escudo, os males que são lançados em minha direção atingem primeiramente ao Senhor, porque Ele é o meu escudo. Se Ele não é o meu escudo, tudo vai bater no meu peito. Aí eu vou me dar mal. Mas se Ele é meu escudo, o mal incide em primeiro lugar sobre Ele, porque Ele é meu escudo. Ou seja, pega em Deus antes de nós, bate no escudo e não em nós. Tal qual a galinha protegendo os filhotinhos embaixo da sua asa, é o Senhor nos protegendo, feito o nosso escudo. Você sabe que os Salmos falam dos dardos inflamados do maligno? Pois é, pega em Deus primeiro, antes de pegar em mim, se Ele, Deus, é o meu escudo. É assim que a coisa funciona. Então você pode levantar a cabeça porque você tem um escudo, né? Ativa esse escudo aí, meu filho. Para de ficar tomando no peito de bobeira e deixa Deus ser seu escudo. A voz que clama, Ele ouve. A oração não elimina o dardo inflamado do maligno, aquele dardo que ele lança em sua direção. A oração não elimina, mas a oração faz atingir primeiro o escudo do que a você. Esse é o segredo. E qual é o resultado? O resultado é o verso 5. Você dorme em paz. Por que você dorme em paz? Porque apesar de ter o dardo inflamado lançado na sua direção, ele atinge o Senhor, que é o teu escudo, e não a você, tal qual a galinha que protege os pintinhos. É assim que a coisa funciona. E aí o verso 5 diz que, consequentemente, você dorme em paz, ok? E aí você vem na continuidade para você entender que você e Deus são maioria
Não precisa temer a multidão que se levanta. Se você está ao lado de Deus, você e Deus são maioria. Nós com Deus somos maioria, não devemos temer. A salvação é de Deus, só Ele pode dar, Ele distribui para quem quer. Seu filho, eis a grande bênção. Verso 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Eu achei muito top esse verso, cara. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. O que é isso aí? Quebrar o quê? No queixo, mas é nocaute. O inimigo beija a lona, cai por terra. Deus dá nocaute no indivíduo, porque ele é no inimigo, porque ele é o nosso escudo. Você percebe? Deus luta por você. Ele quebra o queixo do inimigo. No queixo é fatal. Tomou no queixo, desmaia, beija a lona na hora. É assim que funciona. Você lembra na luta de boxe, quando o cara toma no queixo, mano, não tem jeito. É lona, caixão e vela. Ou seja, o inimigo cai por terra, Deus lhe dá um golpe, ele beija a lona, porque o Senhor é o nosso escudo. Coloca isso no seu coração para esse dia, para este ano. E aí entramos no Salmo 4, gente. Olha só o Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você sabe que a oração é um desabafo, é a certeza de que você é escutado, certeza de alívio. Deus é o nosso alívio e a oração é a ferramenta para estarmos aliviados. E aí você percebe na declaração do salmista, nesses primeiros versos do Salmo 4, que Deus é aquele que nos justifica e que Ele resolve as nossas causas. Deus nos justifica e resolve as nossas causas. E o verso continua dizendo aqui, levando-nos a acreditar que o amor à vaidade e busca da mentira proporciona uma vida vazia, desprovida de realidade, né? O verso 2 diz assim: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Ou seja, a galerinha que vive em função da aparência, mostrando o que não é, para impressionar a quem não gosta, como se tivesse um dinheiro que não tem, tudo isso para viver em função de ilusão, em função de aparência, muita aparência, pouca essência, e o resultado uma vida muito fútil. O ímpio tem uma vida fútil, sabe por quê? Ele luta nessa terra para ter a casa, para ter o carro, para se vestir muito bem e perceber que envelheceu, vai morrer, deixar isso tudo para trás e nenhuma outra perspectiva lhe resta. O justo, ele até quer a casa boa, ele até quer viajar, quer boas roupas, quer boas coisas, mas tudo isso é transitório, porque ele sabe que ele está num processo de passagem em direção à eternidade. Então você percebe que a vida do justo não é fútil, porque ele tem uma eternidade pela frente. Agora do ímpio é fútil, porque tudo se resume a uma casa, a um carro, a um posicionamento social, a ter mais dinheiro que o outro, e viver uma vida de aparência e se achar melhor do que os outros, e isso é a futilidade humana. Se resume esse período de 8 décadas, 9 décadas, 7 décadas, não sei quanto tempo passaremos aqui, mas acreditar que é só isso, só 80 anos, 90 anos, e essa luta louca por pisar um nos outros para ter carro, casa e posicionamento e se sentir melhor do que todo mundo, é muita futilidade. A vida não pode ser só isso. Deus não criou só isso como perspectiva. Ele nos criou para a eternidade. Ou seja, a perspectiva do justo não é fútil. A perspectiva do ímpio circundando em torno deste mundo é plenamente fútil, é muito limitado, é muito pequeno, é pensar muito pouco. Pensar nesta terra é pensar muito pouco com quanto aquilo que Deus tem planejado para nós. Então temos essa perspectiva aqui no Salmo 4, e isso é lindo demais, ok? Então vamos sair da futilidade e desejar a eternidade. Não a futilidade como deseja a eternidade. A eternidade não tem nada de fútil, mas essa terra é muito materialista, consequentemente, muita futilidade. Vamos em frente. Deus sabe quem o ama de verdade. Não durma sem ter resolvido as suas questões. Você observa isso aqui na continuidade do texto. Confie no Senhor. E aí você percebe tudo isso. Enche seu coração com alegria. Alegria maior o daqueles que têm a fartura de trigo e de vinho, diz o Salmo 4. E paz e me deito e logo
adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ou seja, se você tem a perspectiva na eternidade, se Deus é teu escudo, então você deita em paz, fica tranquilo. E o Salmo 5, aparece aqui do versículo 1 ao 12, encerrando aqui a nossa live. O Salmo 5 mostra que Deus se importa com o que você diz. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que imploro. De manhã ouves o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Olha só que coisa linda, Deus se importa com o que você diz, ainda que o que você diga seja um monte de bobagem, um monte de equívoco saindo dos teus lábios, provindo do teu coração. Ele ainda gosta de escutar, ele quer ver o seu desabafo. Espera em Deus. O salmista passa o dia esperando em Deus. Então note, coloque nas mãos de Deus, siga em frente e acredita que a providência dele é o melhor para você. O Salmo mostra que Deus não se agrada do mal, porque é uma questão natural de incompatibilidade divina. O amor não se agrada do ódio, não sobreexiste no mesmo lugar. Não existe no mesmo lugar luz e trevas. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Então Deus é assim, ele não se agrada do mal porque é completamente incompatível. Quanto mais de Deus temos em nossas vidas, tanto mais nos desagradamos do mal e do pecado, por uma questão de incompatibilidade. Você percebe que quanto mais distante de Deus, mais arrogante o indivíduo se torna, e você tem uma lista das pessoas aqui que Deus percebe que estão distante dele e, consequentemente, caem no desagrado de Deus. A lista é o seguinte, olha a lista que está aqui no Salmo 5, que Deus retire isso de nós, se por acaso isso está em nós. Nós nos agradamos com o mal, você se satisfaz com o mal, as boas notícias, as más notícias, você gosta de escutá-la, isso de alguma forma te satisfaz, a violência te satisfaz, o crime te satisfaz, chama a sua atenção, você tem amor à arrogância, é praticante de iniquidade, gosta da mentira, é uma pessoa sanguinária, pratica algum tipo de fraude. Você está distante de Deus porque tudo isso é muito contrário à natureza divina. Quanto mais de Deus nos aproximamos, menos arrogante nós somos. Quanto mais de Deus nos aproximamos, menos mentirosos nos tornamos. Quanto mais de Deus nós somos, menos sanguinário tendemos a ser. Seremos cada vez menos sanguinários, não seremos dados à fraude. Quanto mais de Deus nos aproximamos, não teremos prazer em passar a perna nos outros, porque há muito de Deus em nós e essas coisas vão sendo transformadas em nossa vida. Ou seja, você não luta para deixar de ser mentiroso, você não luta para deixar de ser sanguinário, fraudulento, arrogante. Você não luta para deixar de amar a violência, você luta para ficar perto de Deus e Ele faz você ser diferente. É a dinâmica da vida cristã, como funciona. E chegamos ao Salmo 6, o último de hoje, e você percebe no Salmo 6, Senhor, não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Como que é a ira de Deus, gente? A ira de Deus é aquilo que se manifesta contra o pecado. A cruz é a maior prova da ira de Deus. A ira de Deus não foi lançada sobre o ser humano, mas foi lançada sobre o seu filho. Então o resumo da ópera é o seguinte: quem aceita o sacrifício de Jesus, Jesus aplaca a ira. A ira de Deus nada mais é do que a incompatibilidade com o mal, ok? Por que o ímpio será destruído? Porque é incompatível a presença de Deus e a presença do pecado. Quando Deus chega, o pecado é destruído, ok? Razão pela qual não o vemos face a face. Então note, como o justo sobreviverá? Porque a ira de Deus foi lançada sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele aplacou a ira divina, a incompatibilidade de luz com trevas, para que nós pudéssemos sobreviver, ok? Como o ímpio não aceita o sacrifício de Cristo, consequentemente ele é abatido sobre a ira de Deus.
Qual é a única chance da ira de Deus? Não nos destruir. O que é a ira de Deus? É porque Deus está zangadinho, igual o ser humano fica, com raivinha? Não, é só a incompatibilidade. Luz, trevas, funciona assim, ó. Escuro, ok? Acende a luz, fica claro. As trevas desaparecem mediante a manifestação da luz. No momento em que Deus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, o ímpio será desfeito pelo sopro da sua boca, pelo esplendor da glória de Deus. Por que o justo vai sobreviver? Porque ele é justo em Cristo. Uma vez que Cristo aplacou essa ira na cruz do Calvário, essa incompatibilidade, nós em Jesus nos tornamos compatíveis, porque somos luz. Lembra do que foi dito? Nós somos a luz do mundo, ou seja, nós éramos trevas, em Cristo nos tornamos luz. No momento em que Deus se manifesta, nós somos compatíveis. O ímpio que não aceitou se torna incompatível. Então, consequentemente, ele é destruído por esta ira, que nada mais é do que a incompatibilidade da essência humana com a nossa essência pecaminosa. É mais ou menos nessa direção. E essa é a direção que nos dá aqui o Salmo 6. Senhor, não me castigue na tua ira, não me disciplines no teu furor. Ok? A misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É a causa de nós não sermos consumidos. Inclusive, eu te dei a perspectiva da parousia, da volta de Jesus e a manifestação final da ira de Deus. E aqui essa ira do verso 1 é meio que como um castigo, ele temendo o castigo divino, só que na verdade o castigo funciona na perspectiva de que nós colhemos aquilo que nós plantamos, ok? Exemplo, se você joga muito lixo no valão, quando dá uma chuva forte, as águas enchem, não tem um escoamento e consequentemente invadem a sua casa. Consequência natural. Ah, Deus está me castigando ou você está colhendo aquilo que você plantou? Você se alimenta muito mal e de repente fica doente. Deus está castigando ou você está colhendo aquilo que você plantou? Você tem que separar as coisas. Nem tudo é o castigo de Deus. Ah, Deus está me castigando. E outra coisa, se você recusa a proteção divina, se você recusa a direção divina, Deus tira o time de campo. Você está entregue à tua própria sorte, se torna um alvo fácil nas mãos do maligno, consequentemente também estará colhendo aquilo que você planta. Então cuidado para não caracterizar suas escolhas inadequadas como sendo castigo divino, tá bom? Então tem muita gente, Deus está me castigando, quando na verdade o indivíduo está colhendo apenas aquilo que plantou. Faz uma escolha errada, administra mal a sexualidade, pega uma doença sexualmente transmissível, fica sem a família, sem isso, sem aquilo. Deus está me castigando. Não, você está colhendo as consequências das suas más decisões. Cuidado que o castigo muitas vezes está sendo caracterizado como apenas a lei da semeadura e da colheita. Fica esperto, tá? Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Ok? Ou seja, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Observa só, todo o meu ser estremece. O verso 4, volta-te, Senhor, livra-me, salva-me do meu amor leal, quem morreu e não lembra, babapá. O verso 6, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Ok? O verso 4 anunciou, salva-me, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor leal. Você percebe? A salvação é pela graça. Verso 4 está anunciando, salva-me, Senhor, pela tua graça. Pela graça de Deus nós somos salvos. Não é porque eu mereço, mas é porque eu preciso. Os méritos de Cristo imputados sobre mim, quando minha pecaminosidade é imputada sobre ele. E aí o verso vai anunciando no verso 3, né? O que tem te debilitado, né? Olha aqui, todo o meu ser está debilitado. O que está debilitando você? O que está estremecendo você? Você observa que existem elementos que às vezes roubam as nossas forças, né? Nos causam debilidade. Por exemplo, existem as plantas parasitas que elas crescem se alimentando da seiva extraída do caule de outras plantas. Por isso são chamadas de plantas parasitas. No Brasil, por exemplo, nós temos duas aí muito conhecidas, né? Nós temos por exemplo, a erva de passarinho, que é uma planta parasita. Ela apesar de fazer fotossíntese, ela se alimenta daquilo que ela rouba da planta sobre a qual ela está. Então ela não cria o alimento dela, ela rouba dos outros, ela suga. Tem uma outra planta parasita que é o fios de ovos, né? Também muito conhecida, aquela plantinha toda amarelinha que nasce em cima de outras plantas
plantas parasitas. Essa jarinho de ovos, ela não faz fotossíntese, ela se alimenta totalmente da erva, totalmente da árvore onde ela se encontra, sugando as energias, né? Muito cuidado, nós estamos muitas vezes debilitados porque existem parasitas sobre nós que nós permitimos se alojar na nossa vida e ficam sugando as nossas forças. Quem são esses parasitas? As más companhias que a gente escolhe começam a sugar a nossa energia, a nossa força vital, né? Nossos maus hábitos, nossos maus costumes. Enquanto esses parasitas não for arrancados, estaremos perdendo energia, estaremos perdendo forças. Então, Deus precisa muito nos ajudar para que nesse ano de 2022 a gente consiga a libertação desses parasitas que nos debilitam. O salmista reclama que os ossos deles estão adoecidos, já virou um problema de estrutura. Ou seja, a estrutura está comprometida porque parasitas estão debilitando a vida. Você percebe a importância disso daí? A gente pensar na nossa estrutura que está sendo comprometida por parasitas espirituais. Identifique qual é o parasita que está consumindo tua energia, o seu relacionamento com Deus, e deixa o Senhor te libertar. Nunca foi tão atual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 4 indica a salvação pela graça. O 5, não adianta nada depois da morte. Você precisa se libertar desses parasitas quando em vida. O verso 5 diz: quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará. Faz o que você precisa fazer enquanto você está vivo. Depois da morte não adianta mais. Abraça quem você tem que abraçar, perdoa quem você tem que perdoar, beija quem você tem que beijar, passeia com quem você tem que passear, conviva com quem você tem que conviver intensamente. Porque depois que morrer não adianta mais. O luto já é uma dor do inferno e ela se torna muito mais intensa quando você olha para trás e percebe que perdeu muito tempo com quem você poderia ter vivido momentos esplendorosos se tivesse aproveitado mais a vida enquanto a tinha. Então, perceba isso, aproveite a pessoa enquanto a pessoa está viva, porque depois que ela morrer, meu brother, não adianta mais dizer que ama, que é importante, que tem saudade, não adianta. Aproveite enquanto em vida, senão o luto é muito mais doloroso do que normalmente é, ok? O verso 6 tem uma linguagem poética muito legal. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. E ele diz assim, ó, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. E a linguagem poética aqui é linda, né? Nadar no leito que se tornou um lago por conta das lágrimas. O cara chorou tanto que a cama pareceu um lago e ele estava nadando nas próprias lágrimas de tanto que chorava. Então aproveita a vida para arrancar os parasitas, para fazer do Senhor o teu escudo, a sua salvação, corre para Ele, ok? Porque não adianta nada depois da morte. E o verso 8 aqui tem um clamor: afastem-se de mim todos vós que praticam mal. Isso aqui já são as palavras usadas pelo próprio Cristo, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus usou essa palavra do Salmo de modo profético para falar a respeito do seu breve retorno. Quando ele vier nas nuvens do céu, ele dirá para o ímpio: apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Palavras emprestadas do Salmo 6, ok? Hoje, aparentemente, os justos são envergonhados, mas o Salmo termina dizendo que serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Os inimigos serão envergonhados no final. Hoje você pode estar sendo envergonhado por tua fé, perseguido pela mesma, já te disse as razões por causa disso. O inimigo está querendo desviar você do foco, manipulando as pessoas frágeis ao seu redor para desincentivar a sua caminhada. E você se sente constrangido pela fé que você abraçou, especialmente pela perseguição que você está enfrentando como consequência disso. Mas a Bíblia diz que envergonhados serão todos aqueles que hoje te perseguem por você ser um filho de Deus. Creia nisso. A batalha está em desenvolvimento. Estamos sentindo o calor da batalha e muito feridos nos encontramos. Mas quando a batalha chegar ao fim, você não será envergonhado como tem sido até aqui pelo inimigo das nossas almas. Envergonhados serão todos aqueles que seguem o mal e a própria personificação do mal, que é Satanás. E a vitória será definitiva
dos servos de Deus para toda a eternidade. Creia nessas palavras em nome de Jesus e vamos firme no ano bíblico. Você viu quanta coisa legal extraída do livro de Salmos? Então nós já estudamos desde ontem, do 1 até o 5, beleza? Então vamos ficar juntos, vou salvar essa live aqui e vou salvar também no YouTube. À medida que for possível, todos os dias a gente vai estar batendo um papo sobre o texto do ano bíblico do dia. Hoje eu dei uma recapitulada nos capítulos de ontem, mas o de hoje, por isso que ficou um pouco mais longo, mas a tendência é nos próximos dias ser um negocinho mais curto, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Deus querido, pela tua palavra tão preciosa. Continue nos abençoando e nos alimentando em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, graça e paz. Abraço, Edivânia, Alcione, Mari, Danúbia, Marinete, lindo dia, Karina, eu também creio. Grande abraço para todo mundo aí.